O TCU cobra provas sobre festas de Vorcaro. O ministro, inclusive Jorge Oliveira, citou, né, ao ministro André Mendonça, do STF, o envio de possíveis provas que indiquem o envolvimento de autoridades de alto escalão em festas dadas por Daniel Vorcaro, né, o proprietário aí do Banco Master, envolvido em todo esse escândalo de corrupção, com muita gente grande, né, com muito cacique realmente dentro da área da política, do STF, todo mundo já sabe tudo que está acontecendo e ainda tem muita coisa a ser descoberta, né, Satie e Rafael? Quais são as suas análises também, Satie, sobre essa situação? Você acredita que grandes autoridades realmente estejam envolvidas, como a gente já sabe que o Toffoli está bem envolvidinho com ele, né? Isso é fato que estão envolvidos, né? Assim, a gente já está num nível aqui, cara, que já tem o batom na cueca, né? Hoje eu estou usando muitos jargões assim antigos, né? Eu tento ser o mais polido possível, tá, pessoal? Mas é a pauta, o TCU cobra provas sobre festas de Vorcaro. Então, batom na cueca tem tudo a ver com essas festas aqui de Vorcaro, né? Inclusive na literalidade, né? O cara fazia uma operação absurda de logística para trazer mulheres, por exemplo, do leste europeu, porque eles tinham todo um cuidado com o perfil físico aparente, né, das mulheres, evidente, né? As mulheres do leste europeu, já dizia eu, mamãe falei, né, elas são muito bonitas, né? E daí são loiras e tem o perfil realmente de mulheres magras, né? Modelos, digamos assim. Então você tem, né, uma outra coisa interessante, que elas falam outro idioma, né, por óbvio, e daí você tem aquele processo de você não ter nenhum tipo de delação ou trazer mulheres desconhecidas, justamente para não entender o teor da conversa, né, e o assunto que essas pessoas que frequentavam essas festas de Daniel Vorcaro falavam. Então, você olha o custo operacional logístico disso, né? Em alguns relatos, inclusive, dizem que eram 5 mulheres para cada homem. Então, assim, imagina que uma festa de 20 pessoas, você tinha que ter 100 mulheres. Imagina a logística para trazer 100 mulheres do leste europeu, passagem aérea, avião fretado, evidentemente, custo de alimentação, além do cachê, né, que possivelmente não era barato, embora a mamãe falei tenha dito que elas são fáceis porque são pobres, mas uma operação dessa não é nada barata, né? Então, cara, olha isso, né? Inclusive você tem relatos da dona da casa, parece que em Trancoso, que acabava alugando também a mansão para que ele fizesse essas festas, e foi ali que descobriram que nas mensagens dessa proprietária que alugava essa casa, e aqui eu não faço nenhuma menção ruim à proprietária, porque, veja, ela é uma proprietária que está alugando a casa para um cliente que ela não sabe exatamente o que acontece, depois ela ficou sabendo, e na mensagem ela disse que a casa estava cheia de, abre aspas, PUTA, fecha aspas, né? Então, assim, cara, e é óbvio que esse é o modus operandi, isso tem sido até muito veiculado aí, depois do caso do Jeffrey Epstein, que é o modus operandi de você barganhar e você fazer chantagens com grandes líderes, com chefes de Estado, quando você, de fato, os coloca numa situação até de crime, né, que é o caso do Jeffrey Epstein, com crianças e com menores de idade, com pessoas do mesmo sexo. Isso aí não seria um crime, mas seria de fato um constrangimento muito grande para determinadas autoridades, dependendo do escalão que essa autoridade se posicionar mundialmente, não é verdade? Então, o Daniel Vorcaro, na minha concepção, ele tinha, inclusive, também uma dessas estratégias, um modus operandi, de ter isso tudo gravado. Então, assim, cara, a cada machadada é uma mandioca, mais um jargão aí. O cara, e o TCU, Tribunal de Contas da União, ele pede provas sobre festas de Vorcaro. Então, nós também queremos ter acesso a essas provas. Mas a coisa está muito documentada, está muito avançada. É muita gente envolvida nesse imbróglio. Muita gente. Para quem achava que a operação duvidosa fosse, assim, o grande problema do Banco Master, cara, o Banco Master e talvez a operação financeira dele, embora seja muito danosa, né, embora tenha prejudicado milhares de investidores, talvez, e aqui não querendo ser insensível com aqueles que perderam seus recursos investindo nesse banco, mas talvez seja a ponta do iceberg. As operações são absurdas, inclusive o sítio Taiaiá,
né, que não era do Dias Toffoli, ele disse que não era, mas depois ele disse que era sócio, do nada decidiu dizer que era sócio, né? Como é que você esquece, gente, de uma sociedade, de um resort de 5 estrelas, resort frequentado, inclusive, por André Esteves, presidente do BTG Pactual, que representa aí o sistema financeiro e econômico brasileiro, a elite econômica brasileira. Então, assim, cara, é muita coisa. O Tribunal de Contas da União, ele vai ficar em cima, inclusive outros órgãos fiscalizadores, inclusive os parlamentares estão fazendo um excelente trabalho. Eu faço menção aqui ao deputado federal pelo Rio de Janeiro, Carlos Jordi, né, do Partido Liberal, meu partido, também aqui, sem querer ser desonesto, eu faço menção ao deputado federal Luiz Lima, pelo Rio de Janeiro, no Partido Novo. Todos eles estão, assim, efetivando um excelente trabalho na CPI do INSS, que tem correlação, na CPI também do Banco Master. Cara, muita coisa está para acontecer. E eu digo, a operação financeira, embora tenha sido danosa a milhões de brasileiros, na minha concepção, ela é a ponta do iceberg. E o próprio Daniel Alvorcaro também, cara, ele possivelmente tem coisas gravadas, possivelmente ele tem aí documentos que comprometem meia República Federativa do Brasil. E no final das contas, você vai ver que são essas pessoas que estão mantendo inocentes presos. Por isso que eles precisam pagar. São essas pessoas que estão mantendo um presidente que nunca cometeu crime preso, são essas pessoas que estão calando a imprensa, são essas pessoas que estão fechando canais de comunicação, tirando mandatos de parlamentar por fazer uso da sua prerrogativa no 53º artigo da Constituição Federal, que não pode ser preso por fala, por voto, por opinião. Daniel Silveira, humilhado publicamente, é essa gente que está prendendo os inocentes. Olha, o final dessa gente vai ser trágico. E não é porque eu quero, não, é porque é o final de todos eles. É o final de todos eles. Sempre terminam presos, humilhados, excluídos da sociedade, que é o que essa gente merece, Laísa. Com certeza, Rafael. Agora, aproveitando essa pauta, eu gostaria até de falar com o nosso comentarista fixo aqui, Rafael Oliveira. Você acredita, Rafael, que o STF vai enviar essas provas do Borcaro aí ao TCU? Ou você acha que, de alguma maneira, essa pressão que o STF está sofrendo vai ser minimizada? Eles vão dar um jeitinho de escapar de todas essas cobranças? Laísa, primeiro é importante a gente lembrar que quem começou mal na condução dessa confusão, que é possivelmente o maior combo de desvio do sistema financeiro nacional de todos os tempos, foi o TCU. Eles não entraram. Acho que a gente perdeu a conexão aqui com o Rafael, mas a gente vai dar sequência sobre esse assunto. É importante, inclusive, que você que está participando conosco, exatista, que você realmente vote lá na nossa enquete, que a gente está falando exatamente sobre isso. Essa é a pergunta que não quer calar. O Rafael já voltou? Só para concluir aqui com o nosso público, Rafael, você já conclui a sua análise, tá? Falei para o pessoal que está nos acompanhando, a nossa audiência, sobre a nossa enquete, que é o seguinte: se as pessoas acreditam que essas grandes autoridades participaram das festas de Borcaro, e aí temos aqui as respostas, né? Temos aqui as perguntas, as possíveis perguntas, né? Com certeza só tem peixe grande envolvido, sim, toda a turma do STF deve estar envolvida também, ou só quem faz parte do esquema. Então corre lá, vota, que daqui a pouco eu já passo a parcial aqui para vocês. Pode concluir a sua análise, Rafa. Vamos lá, pessoal, desculpa quando toca aqui, e o mundo político mineiro, especialmente mineiro, está bastante complexo, mas é bom porque à medida que eu vou caindo, significa que eu volto e a gente sobe com as informações em primeira mão. Mas eu estava lembrando o seguinte, Laísa, a gente tem no TCU o embrião do erro da apuração junto ao Banco Central, da condução do caso do maior escândalo do sistema financeiro nacional de todos os tempos. Então, o TCU tomar para si algum tipo de coordenada correlata especificamente às festas do Daniel Borcaro, que, como o Satye bem disse aqui, elas talvez invejem até mesmo os sheiks, né, dos Emirados Árabes, que precisam ter 4 esposas, tem todo um regramento para isso, mas aqui as autoridades teriam contato com 5 mulheres a princípio,
vindas de outra origem, e eu não sei que tipo de autoridade é essa que vê nisso, nesse tipo de comportamento esdrúxulo, algum tipo de requinte, algum tipo de entretenimento. Certamente não são autoridades com as quais eu gostaria de manter um vínculo de amizade. Segundo ponto, lembrar que a revista Exato foi o primeiro veículo do Brasil numa enquete como essa, Laísa, que foi perguntado: bom, Donald Trump pode ajudar o sistema jurídico brasileiro, o Brasil em si, quem pode nos ajudar no seguinte contexto? E aí falávamos do início desse caso, quando Daniel Vorcaro tinha sido preso. Vamos lembrar, a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. A primeira impressão que o Vorcaro causa é tentar fazer um voo sem plano de voo, no exato momento em que uma operação se iniciava na fiscalização do bote, que no dia seguinte se converteria no approach, na tomada à investigação dele. Então ele ali já começou mal. E nessa enquete eu pedi o direito de poder aqui colocar uma questão e falei: o André Mendonça, escrevam esse nome, pode ser, não digo a salvação, porque essa seria uma palavra hoje bastante cética para a gente que é cientista do segmento, mas ele seria alguém que diria a que veio, protagonista ou não. Então, com relação ao TCU, tenho minhas ressalvas, porque foi a falha do TCU que permitiu, por exemplo, que o Banco Central decretasse sigilo de uma reunião entre Galípolo e Alexandre de Moraes, a única reunião da história do Banco Central que tem um sigilo decretado. Agora, o Setier falou há pouco e chama a atenção aqui de um detalhe. Então, por que a gente é cético com relação à justiça? O TCU está fazendo isso de fato porque deseja a solução do caso. Ele citou a questão do Ramagem. O Ramagem ele foi impedido de assumir a diretoria da Polícia Federal porque, teoricamente, ele era uma pessoa amiga do filho do presidente da República, tinha relações indiretas, mas tinham um certo grau de proximidade. Ora bolas, se for por esse critério, o Toffoli podia ser indicado sobre qual requisito? Se ele foi o chefe jurídico das campanhas de 98, 2002 e 2006 de Luiz Inácio Lula da Silva, além de advogado pessoal de Lula, além de advogado pessoal do PT, além de advogado formal e constituído de 3 campanhas federais de quem o indicou para o STF. Então, a justiça tem 2 pesos há muito tempo. E eu encerro reforçando o conceito que você tinha disse há pouco, trazendo um específico personagem. Eu até limpei o óculos na hora, Laís, aumentei o volume e voltei no aplicativo para entender se eu estava realmente acompanhando os dizeres corretos. O Demetrios Magnoli, na Globo News, ele chamou, num espaço de 2 minutos, num raciocínio conciso e direto, Alexandre de Moraes de tirano, de autocrata, de censor, alguém que censura veículos que não concordem com ele, citou o exemplo da revista Cruzoé, chamou de tirano, e no final ele se recordou que alguém que tinha dado uma entrevista lá tinha sido intimado na sequência por Moraes, e brincou ao final: Moraes, eu não disse nada do que você acha que acabou de ouvir, e, bom, se disser que eu falei, eu vou invocar o princípio da idade. Então, realmente, porque ele é mais velho, não poderia dar esse depoimento. A gente está falando de um pessoal que levou um tempinho para acordar, mas quando até esses acordam, e mais tarde falaremos, até quando essas pesquisas, muito simpáticas aos números mágicos em favor do PT, já mostram Lula derretido, é sinal de que a antevéspera que corresponde ao contexto de presunção, arrogância, petulância, masoquismo de tiranos, a antevéspera tem essas características, mas os ciclos históricos levam a uma queda tão alta quanto o mal causado no ciclo da história.